Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa próxima live referente a esse projeto tão bacana, promovido pela UPH. Então, inicialmente, antes até mesmo de me apresentar, eu gostaria de agradecer o Francisco, que fez o convite de maneira tão bacana, tão gentil, e dizer que professor sempre aproveita qualquer oportunidade que tem para passar um pouquinho daquilo que sabe, é, passar um pouquinho daquilo que aprendeu ao longo da sua formação. E também aproveito para cumprimentar o Mário, que, segundo me foi passado, foi a pessoa que idealizou esse projeto, que é um projeto tão importante para o desenvolvimento do próprio corpo de Cristo, para a nossa aproximação enquanto irmãos. Então fica aqui a minha gratidão aos dois, e vou já direto para a apresentação. Então. Meu nome é Luiz Gustavo, e dentro daquilo que o projeto nos coloca. Eu sou advogado e também sou professor universitário da graduação e da pós-graduação em Direito. Atuo basicamente em demandas cíveis e constitucionais, envolvendo direito de família, envolvendo questões de mandado de segurança, busca por medicamentos, coisas mais voltadas para essa área da tutela dos direitos humanos, de alguns grupos de vulnerabilidade. E dentro da área civil, questões bancárias, enfim, de uma forma relativamente ampla. Mais ou menos essas são as duas áreas de atuação. Como a minha atuação ela acaba sendo mais voltada para a docência do que propriamente para a advocacia, apesar de manter o meu escritório. Mas a docência ela toma boa parte do meu tempo e é algo que eu faço com muita alegria, com muito prazer mesmo. A docência realmente me realiza enquanto profissional. Mas me pediram se seria possível conversar um pouco com todos vocês sobre o direito dos idosos, comentar algumas coisas sobre os direitos dos idosos em razão desse mês ser um mês de conscientização acerca dos direitos dos idosos. Então, certamente a gente vai passar um tempinho conversando sobre isso. Vamos falar um pouco então sobre Estatuto do Idoso, como que funciona, algumas regras de proteção e algumas orientações. Qualquer dúvida que você tenha em desdobramento da nossa conversa, do nosso bate-papo de hoje, eu estou totalmente à disposição, fique absolutamente à vontade para entrar em contato comigo, para a gente trocar uma ideia. Não tem qualquer tipo de restrição para que isso aconteça, tá bom? Pessoal, quando nós pensamos em direito dos idosos, a proteção específica ao direito dos idosos, ela começa a aparecer de maneira mais forte e robusta no nosso ordenamento jurídico a partir de 2003. O Estatuto do Idoso é uma lei específica que tem por objetivo proteger a pessoa idosa, que a gente já vai entender quais pessoas se enquadram nessa categoria de proteção. E essa lei é a Lei 10.741, Lei 10.741 de 2003. Esse é o número da lei que nós chamamos de Estatuto do Idoso. A própria lei define que é idoso qualquer pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Então, a identificação legal para ser ou não idoso, e aí não é uma questão de eu me sinto idoso ou não me sinto idoso, o critério ele é objetivo. Se a pessoa tem 60 anos ou mais de 60 anos, ela é legalmente considerada idosa. E como consequência disso, se aplica sobre essa pessoa o Estatuto do Idoso. O que é interessante nós comentarmos e que talvez muitas pessoas não saibam, é que desde 2017, o próprio Estatuto do Idoso ele foi modificado e ele acrescentou um subtipo, né, de idoso. É como se ele reconhecesse duas categorias de idosos. Então, idoso é todo mundo com idade igual ou superior a 60 anos, mas se a pessoa tiver idade igual ou superior a 80 anos, ela tem prioridade acima da prioridade dos demais idosos. Então, o que você precisa entender? Nós vamos falar sobre vários direitos e garantias que são aplicáveis à pessoa idosa, quem tem mais de 60 anos. Mas, se você ou qualquer outra pessoa que você conheça tem mais de 80 anos,
esses indivíduos com mais de 80 anos possuem preferência em detrimento dos demais idosos, tá? Então é como se a preferência que se tem de fila quando a gente vai para uma lotérica, para um restaurante, enfim, para qualquer lugar em que se organize em volta por filas, né, bancos e tal. Normalmente a gente verifica lá uma placa, né, atendimento preferencial. E aí tem lá idosos, cadeirantes, gestantes e tal. Na verdade, se essa placa ela fosse observar de maneira total, completa, o Estatuto do Idoso, deveria ter um aviso dizendo: se o idoso tem mais de 80 anos, ele vai passar na frente de todo mundo. Porque normalmente o que nós observamos é que todas as pessoas que se encontram em uma circunstância de prioridade, de atendimento prioritário, elas ficam numa fila de acordo com a chegada delas, né? E aí não se faz uma análise do que ela é gestante, ele é cadeirante, ele é idoso, enfim, é obeso, que também é uma outra situação que gera prioridade, direito à prioridade. Então, não se faz essa análise. Todos os que se enquadram como em circunstâncias de prioridade ficam na fila e conforme chegaram na fila serão atendidos. Mas não deveria ser assim. Se nessa fila tiver lá um idoso com mais de 80 anos, ele tem que passar na frente de todo mundo. Então, se por acaso você ou algum conhecido se encontra em uma situação dessa, de mais de 80 anos, saiba que esse é um direito. E a gente já começa falando sobre esse primeiro direito, de que aqueles com mais de 80 anos possuem prioridade sobre aqueles que têm prioridade. Então, se existem pessoas que efetivamente possuem prioridade sobre todas as demais, são idosos com mais de 80 anos. E os idosos com mais de 60 também possuem, aí dentro da própria experiência normal, que todo mundo já tá acostumado, né? Vamos conversar então um pouquinho sobre mais alguns direitos que são aplicáveis para as pessoas consideradas idosas, e aqui mais de 60 anos, igual com 60 anos ou mais de 60 anos. O primeiro ponto, e o ponto de partida que se deve pontuar, né, efetivamente destacar, é o respeito. O respeito é um direito básico previsto pelo ordenamento jurídico e é um direito que pode ser exercido e pode ser exigido. É muito importante nós compreendermos que quando temos um direito previsto na legislação, isso também significa que temos ali uma possibilidade de exigência. Nós que somos detentores de alguns direitos, e toda a população é detentora de algum direito, nós temos que olhar para esses direitos e verificarmos que eles podem ser exigidos por nós. Então, se você se encontra em uma situação de desrespeito, é perfeitamente possível, plausível, que você procure as vias adequadas, e no final a gente vai comentar quais seriam as vias adequadas para se buscar a efetividade dos direitos em relação aos idosos, que é o nosso tema, porque esses direitos eles são possibilidades de exigência para garantir uma vida digna, uma vida melhor, uma experiência melhor de existência. Então, quais são os direitos básicos que o Estatuto prevê, consagra, né? Primeiro, um direito de envelhecer. E é muito interessante nós observarmos para as previsões que nós temos legalmente falando e observarmos também que, biblicamente, existem inúmeras orientações e previsões que demonstram o cuidado de Deus para com os idosos e essa importância do envelhecimento dentro do centro da vontade de Deus. Nós temos uma estrutura jurídica bastante inspirada naquilo que nós chamamos de direito hebreu. E o direito hebreu, ele tem como fonte de produção de conhecimento básico a própria Bíblia. A Bíblia, além de ser um livro religioso, ela é também um livro histórico. Ela também registra vários momentos históricos. Então, nós observamos o nosso direito bastante inspirado ou influenciado por algumas previsões antigas, inclusive do povo hebreu. Então, primeiro ponto, um direito a envelhecer. E isso aqui também é importante, esse esclarecimento. Quando nós colocamos direito a envelhecer, não é simplesmente o direito de ficar mais velho, de fazer aniversário, não é isso. Mas toda essa experiência do envelhecimento precisa ser uma experiência digna, uma experiência adequada. Então, se é uma pessoa
que está envelhecendo, e esse envelhecimento traz consigo algumas necessidades estas que a pessoa não consegue suprir pela sua própria renda, pelas suas próprias condições. Então, existem possibilidades de se buscar essas satisfações por meio de ações específicas perante o Estado, para que a pessoa efetivamente tenha garantido esse direito de envelhecer, mas mais do que isso, um direito de envelhecer com dignidade, de envelhecer de maneira saudável, de envelhecer de maneira adequada, dentro das limitações que essa própria circunstância estabelece sobre todas as pessoas, né? Um segundo direito é um direito de liberdade, o direito ao respeito, que é reafirmado, e também um direito de dignidade. Liberdade para fazer aquilo que a pessoa tem vontade, liberdade de gestão sobre as suas coisas. Então, aqui também é algo que eu observo ao longo dos anos da prática, né? Pessoas que, conforme vão envelhecendo, percebem uma gestão, ou melhor dizendo, uma intromissão muito forte dos seus filhos, dos seus netos, dos seus herdeiros, de certa forma, em tudo aquilo que a pessoa possui. Entenda isso com muita clareza. Tudo aquilo que você adquiriu ao longo da sua vida é seu. E enquanto você estiver em uma circunstância de capacidade e de compreensão daquilo que pode ou não ser feito, de escolha, você pode fazer absolutamente tudo com as suas coisas. E não é direito dos seus filhos, dos seus netos ou de quem quer que seja se intrometer na gestão do seu patrimônio. Isso é um cuidado que deve existir, né? As pessoas, elas muito preocupadas com aquilo que elas receberão, é comum que elas passem a se intrometer naquilo que nem lhes diz respeito ainda, naquilo que eles nem possuem ainda. Então, enquanto nós existirmos, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós construímos é nosso. E nós tomamos as decisões sobre isso. E isso não depende de idade. Isso é uma consequência do direito de propriedade. Então, não é porque a pessoa envelheceu, tem lá seus 70, 80, 90 anos, que ela perdeu o seu direito de propriedade. Não. Claro que é muito comum que, com a idade, a própria pessoa se preocupe em cuidar dos seus. E aí, se isso é uma escolha do idoso ou de qualquer pessoa, perfeito. Agora, se isso é uma imposição, está errado. E não pode ser assim, não deve ser assim, tá bom? Um próximo direito previsto é o direito de alimentos. Aqui também fica uma informação que talvez nem todos saibam. Nós sempre observamos aquelas ações de alimentos dos filhos em relação aos pais. Mas o inverso também é possível, perfeitamente possível. Quando nós temos parentesco em linha reta, e o que é parentesco em linha reta? É filho, pai, vô, bisavô, neto, essa linha reta de transmissão genética, né? Então, nós estamos falando eu em relação ao meu filho, ao meu neto, ao meu bisneto, e subindo, eu em relação ao meu pai, ao meu avô, ao meu bisavô, ao meu tataravô. Essa obrigação, ela é permanente. Sempre que um parente em linha reta, filho, neto, pai, vô, bisavô, tem ali uma necessidade, ele pode exigir do outro esse tipo de auxílio, esse tipo de benefício. Na verdade, é o exercício de um direito básico, de manutenção. Existe o que a gente chama de solidariedade familiar. E essa solidariedade, ela pode ser exigida por meio de uma ação judicial. Okay? Então, a ação de alimentos em que nós estamos tão acostumados em ouvir dos filhos em relação aos pais, também pode ser realizada dos pais em relação aos filhos. Infelizmente, sabemos que essa é uma realidade, e é uma realidade que não deveria existir no meio cristão, porque a solidariedade é um valor importante na experiência cristã, de filhos que simplesmente abandonam os pais ou não viabilizam ali as condições mínimas para que os seus pais tenham uma boa vivência em uma fase em que estão mais velhos. Se isso eventualmente acontecer, é perfeitamente possível e legalmente possível que os pais ingressem com ações de alimento em face dos filhos. Se os filhos não têm condição, que os pais ingressem, que no caso os avós ingressem com uma ação de alimentos em face dos netos.
Ah, mas isso é um absurdo. Não, isso é uma questão de estranhamento nosso em relação a algo que é natural. Não sei se sabem também, os avós podem ser condenados a pagar alimentos para os netos, justamente por conta dessa solidariedade familiar. Então, se tem lá um neto que busca alimentos em relação ao seu pai, e o pai ou a mãe, naquele instante, está impossibilitado de prestar alimentos para o filho, essa ação de alimentos pode se voltar em face dos avós. E os avós serem condenados a pagar alimentos em benefício dos netos, inclusive sofrendo as consequências legais pelo não pagamento de alimentos. Isso acaba acontecendo com muita frequência quando os pais estão presos. Então, circunstâncias em que, por qualquer que seja o motivo, os pais se encontram presos, ou o pai se encontra preso e o filho lá é uma criança de 3 anos, precisa de auxílio alimentar, é natural que a ação se volte contra os avós. Então nós temos que entender que assim como os avós podem ser responsabilizados em pagar pensão alimentícia para os netos também podem perfeitamente ser responsabilizados em pagar pensão alimentícia para os avós. Nós encontramos, infelizmente, muitas pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, em situação de necessidade. E diante dessa necessidade é possível, sim, buscar algum tipo de auxílio familiar. E se não vier voluntariamente, infelizmente podemos fazer uso aí da força e do império da lei, né, da possibilidade de coação que a lei nos dá para conseguirmos um tipo de benefício. Tá bom? Próximo direito das pessoas idosas é um direito à saúde, e esse direito à saúde inclui direito a tratamento médico público, que precisa ser garantido pelo Estado. Dificuldades no acesso a esse tratamento médico podem ser resolvidos também por ações judiciais, por mecanismos judiciais, ou outras áreas aí de desrespeito que a gente vai comentar mais adiante. Também existe o direito de educação, cultura, esporte, lazer. O município precisa viabilizar grupos para a realização de atividades, então são direitos básicos muito importantes. Também é garantido o exercício profissional para que ele possa se aposentar com dignidade. A aposentadoria é um direito não para todos hoje, para aqueles que contribuem com a previdência. Nós já estamos em um momento de que verificando pessoas que não estão conseguindo aposentar por conta da falta da contribuição. Então é necessária a contribuição para que haja a aposentadoria. Também é garantido o transporte, e aí a gente tem aquelas situações das passagens, em que você faz um cadastro, é necessário realizar um cadastro para conseguir passagens absolutamente gratuitas, de ônibus estadual ou interestadual. Então isso é muito tranquilo, muitos idosos têm essa vida ativa e fazem uso dessas passagens, reservando com antecedência para conseguir fazer os seus passeios. Isso é muito importante, para que a pessoa consiga se estabelecer na sociedade mesmo e ter uma vida ativa. Quem é responsável pelos idosos? Na verdade, todas as pessoas são responsáveis pelos idosos, e responsáveis para que os idosos tenham uma boa experiência de vida na sociedade. Reconhece-se legalmente que os idosos possuem experiência, história e uma importância muito grande para aquela sociedade. E eles precisam ser reconhecidos dessa maneira. Diante disso, a própria lei prevê que é obrigação do Estado e de toda a sociedade assegurar aos idosos, e qualquer idoso, esses direitos básicos. O respeito à liberdade, à sua dignidade, os seus direitos civis, os seus direitos políticos. Isso é dever de todas as pessoas. Então, eu tenho obrigação para com a minha avó, assim como eu tenho obrigação para com qualquer idoso. É claro que são obrigações diferentes. Por exemplo, eu tenho obrigação de assistir, né, de ajudar a minha avó materialmente, se ela precisar, como neto. E não tenho obrigação de pagar pensão por um outro idoso que eu nem conheça.
a prestação de alimentos de pensão alimentícia exige um vínculo familiar. Mas tirando essa coisa de pensão alimentícia, todos os demais deveres de dignidade, de respeito, devem ser respeitados para com qualquer idoso e para com qualquer pessoa, né? Isso faz parte de uma compreensão básica da nossa vida em sociedade, tá bom? Então nós já comentamos que os idosos têm direito aos alimentos. Isso é um ponto muito importante, em que tem crescido as ações de alimento em, dos idosos em relação aos seus filhos, em relação aos seus netos, e tem que ser assim. Os filhos precisam entender de uma vez por todas a, a obrigação que eles possuem para com os seus familiares mais velhos, que infelizmente muitos filhos e netos não possuem essa compreensão. E se eles não possuem essa compreensão, naturalmente que isso seja imposto. Infelizmente isso precisa ser feito, isso precisa ser realizado. Tá bom? Em relação ao direito à saúde, o idoso tem direito a um acompanhante. Ah, mas é uma enfermaria do SUS, não interessa. O hospital precisa viabilizar uma maneira desse idoso ter um acompanhante. Então, o órgão de saúde, público ou privada, tem a obrigação de garantir que esse idoso tenha um acompanhante durante o tempo todo que ele estiver em internamento. É direito do idoso ter um acompanhamento, ter um acompanhante durante o período em que ele estiver ali internado ou passando por qualquer tipo de procedimento. Claro que durante o procedimento não, como aí é uma questão puramente médica, mas no período em que ele estiver lá em observação, é direito sim do idoso ter um acompanhante. Claro que sempre com bom senso e tudo mais, né? Que às vezes eles simplesmente são internados e todo mundo fica só ali no horário de visitas. Você tem lá meia hora por dia para ter acesso ao seu ente querido. Não, é direito do idoso ter um acompanhante com ele, ok? Nós temos também, dentre todos esses direitos que nós comentamos, em relação ao transporte, né, é obrigatório que o transporte coletivo interestadual, que vá de um estado para outro, ele reserve 2 vagas gratuitas por veículo. Tá? E aí essas 2 vagas gratuitas por ônibus, por exemplo, ela é garantida a idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, você ou conhecido seu que é idoso, mais de 60 anos, essa circunstância da gratuidade, né? Primeiro que a lei estabelece que essa gratuidade é para os maiores de 65. Ela dá uma diferença. Então, teria que ter mais de 65 anos para ter essa gratuidade sobre as 2 passagens. Mas a própria lei prevê que leis estaduais, e aí tem que ser visto, no caso, para cada estado, elas podem regulamentar o direito a uma passagem gratuita a partir dos 60, mas o Estatuto do Idoso prevê a gratuidade a partir dos 65 anos. São 2 passagens por veículo, então por ônibus, por exemplo, tá? E além disso, não basta ter mais de 65 anos, a pessoa tem que ter renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, certo? E aqueles que excederem, vamos supor, foi reservado naquele ônibus 2 vagas para idosos com renda de até 2 salários mínimos. Só que daí mais idosos querem fazer uso daquele ônibus, daquele transporte coletivo. E já foram utilizadas as vagas gratuitas. Então, esse idoso com mais de 65 anos e com renda de até 2 salários tem o direito de um desconto de 50% sobre a sua passagem. Tá bom? Então, aí é um direito muito importante e que realmente precisa ser exercido. Eu tenho uma tia-avó daqui de Arapongas que tem uma filha em Rondônia, uma prima minha em Rondônia, e ela vai todo ano para Rondônia, algumas vezes por ano, totalmente gratuita. Ela já reserva com antecedência a passagem e ela é uma das pessoas mais animadas que eu conheço na vida, uma pessoa incrível. E ela, de fato, faz uso desse benefício da passagem o tempo todo. E tem mais a que fazer mesmo. Importante nós termos consciência disso, né? Temos que fazer uso daquilo que nos é dado como direito.
Não simplesmente achar, não vou usar. Não, tem que usar, tem que usar. É importante. E se eu tenho alguma situação de desrespeito aos meus direitos? Não está sendo respeitada a minha prioridade, eu estou sendo ofendido, não estou sendo cuidado de maneira adequada, existe uma violação à minha integridade. O que eu posso fazer? Primeiro ponto é a autoridade policial. Qualquer desrespeito a esses direitos dos idosos pode gerar uma circunstância criminal. Então é ligar no 190, liga no 190 e comunica esse problema à autoridade, essa situação à autoridade policial. Algo precisa ser feito. Também existe um outro número, um outro canal de comunicação, que é o chamado Disque Direitos Humanos, que é só você discar 100, 100, e aí você consegue realizar qualquer denúncia de violação a direitos humanos. A violação a qualquer desses direitos que eu comentei, nesse nosso vídeo curto, né, ele gera uma violação a direito humano. E ele precisa ser repelido de alguma maneira. Então, pode ser denunciado no Disque 100. Então, só discar lá 100. Também é possível ir ao Ministério Público, fazer uma comunicação formal ao promotor de justiça. Então, procure o Ministério Público da sua cidade, vá ao fórum, pergunte qual é o promotor que cuida dos idosos, da parte dos idosos, eles vão te indicar. E você vai até o promotor e faz essa comunicação daquilo que está acontecendo. Existem em alguns municípios o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que também pode ser acionado. Existe o Conselho Estadual da Pessoa Idosa e o Conselho Nacional da Pessoa Idosa. Também é possível ir até a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui em Arapongas, a sede da OAB fica lá na Rua Tico-Tico, bem no final da Rua Tico-Tico mesmo. É possível que isso seja noticiado lá na Ordem dos Advogados e eles fazem um encaminhamento para algum advogado fazer alguma coisa. Procurar a Defensoria Pública ou procurar um advogado privado mesmo para ingressar com alguma ação, caso se for uma questão de alimentos, por exemplo. Mas existem muitos canais para se realizar a denúncia e também para se buscar algum tipo de proteção aos direitos legalmente previstos. Tá bom? Fico à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato. Espero ter minimamente ajudado ou contribuído para esse projeto e também ajudado e contribuído para o seu conhecimento acerca desse tema tão importante. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, eu estou à disposição. Fique sempre muito à vontade para vir falar comigo. Agora eu te convido a fechar os olhos, vamos fazer uma breve oração. E aí, em seguida, a gente já encerra a nossa conversa de hoje, tá bom? Então, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o seu cuidado, ele se torna permanente nas nossas vidas, desde o momento em que somos formados até o momento em que o Senhor nos recolhe, Pai. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós em todos os dias, em todos os nossos instantes. Te agradecemos e te agradecemos, Pai, pelo seu amor pelas nossas vidas. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos permita ter uma vida dentro da sua presença e que nós possamos efetivamente fazer e cumprir os teus propósitos sobre as nossas vidas e sermos luz onde quer que nós estejamos, Pai. Que possamos transmitir aquilo que precisa ser transmitido e que o Senhor possa nos auxiliar a termos uma vida feliz, a termos uma vida de gozo, de paz, Pai, sempre, sempre no centro da sua vontade. Te pedimos que o Senhor abençoe as nossas famílias, que o Senhor cuide, Pai, de todos os nossos entes queridos, desde os mais novos aos mais velhos. Que haja sempre sustento para com os idosos e que haja sempre consciência familiar e também consciência coletiva da necessidade que nós temos de cuidado para com aqueles que construíram primeiramente a nossa história e que abriram tão corajosamente o caminho para que muitos tivessem a vida mais facilitada, para que hoje nós pudéssemos exercer direitos que antes não eram reconhecidos. Graças te damos, Senhor, pela coragem dos mais velhos, pela força e pelo vigor daqueles que bateram no peito e levantaram com alto e bom som o orgulho de ter a fé firme no Senhor e que hoje nos permite ter liberdade
e tranquilidade para servirmos o Senhor de maneira ampla e de maneira tranquila, Pai. Que nós saibamos honrar sempre aqueles que vieram antes de nós. Fique conosco, nos ajude, cuide de nós nesse momento tão complicado de pandemia, nos livre, Pai, de todo mal. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que Ele abençoe a sua família, a sua casa, o seu lar, tá bom? Um grande abraço a todos, tenham todos uma excelente semana. Tchau, tchau.